Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos trabalhando a lição de número 10. E, para tanto, eu quero, enquanto os irmãos vão se acomodando aí, eu quero dar uma introdução da lição de número 9, a qual nós não tivemos na semana passada. A lição de número 9 fala dos dons de Cristo para a unidade do corpo. E a tônica dessa lição foi apresentar, podemos se sentar todos, apresentar os dons ministeriais e os dons espirituais que o Senhor concede aos seus filhos para a edificação do corpo. Então, na lição de número 9, nós fomos ensinados e alertados a como nós devemos nos conduzir dentro da casa do Senhor. O Espírito Santo concede pela graça de Deus dons para que nós possamos edificar a vida dos irmãos. Então, os dons de cura, os dons de profecia, os dons de conhecimento, discernimento dos Espíritos, esses dons foram concedidos para mim e para você, para que nós possamos conduzir a nossa vida dentro da casa do Senhor, junto da comunidade dos cristãos. Então, esses dons, eles têm, assim, a função de aperfeiçoar o cristão, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado, para crescimento e para que nós possamos achegar à estatura do varão perfeito, ou seja, a maturidade cristã. Então, quando você tem um dom, e se você tem um dom, e todos nós temos dons dados pelo Espírito Santo, você tem que aplicar esse dom na vida da igreja, aperfeiçoando os irmãos, o corpo de Cristo, até que todos nós estejamos na estatura de varão perfeito. Então, a tônica da lição de número 9 foi essa: eu e você utilizarmos as ferramentas que nós temos para que nós possamos chegar à maturidade cristã. Então, hoje nós chegamos numa nova lição, a de número 10. E na lição de número 10 a tônica mudou. Porque se uma vez nós fomos ensinados a nos conduzir dentro da comunidade, dentro da nossa congregação, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, agora nós precisamos ser ensinados a nos conduzir na sociedade de um modo geral. Então a lição de número hoje vai falar da minha vida, da sua vida, da minha conduta, da nossa conduta junto à sociedade, junto àqueles que não têm o mesmo pensamento que nós, junto àqueles que não têm os mesmos parâmetros de moral que nós temos, junto daqueles que não têm o mesmo caráter até que nós temos. Então veja bem que nós vamos tratar de uma responsabilidade muito grande. O novo homem em sua conduta diante do mundo. Olha, não adianta nós querermos esconder do mundo. As pessoas estão nos observando. E pelo fato das pessoas estarem nos observando, elas estão vendo como é a nossa conduta no dia a dia. Aqui dentro da congregação é muito simples. Nós ficamos aqui pouco tempo durante uma semana. Aqui todo mundo veste uma capa de cristão, e você olha para a multidão, e você vê pessoas, em teoria, iguais. Em teoria que têm os mesmos princípios e a mesma forma de conduta. Mas aqui nós estamos protegidos, e nós estamos, muitas vezes, cobertos pela multidão. Mas lá no dia a dia, no seu trabalho,
na escola, lá dentro da sua residência, juntamente com os seus familiares, a coisa é um pouco diferente, porque lá não tem a multidão para nos ocultar. Lá é que nós vamos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Lá é que nós vamos enfrentar às vezes o desgosto. Lá é que nós vamos enfrentar às vezes as pessoas nos contrariando. É lá no trabalho que você vai ter uma pessoa que vai às vezes te tirar do sério. É na rua que você às vezes vai passar por uma tentação, seja ela de qualquer, digamos assim, modo ela for, se for uma tentação espiritual, uma tentação financeira, uma tentação na sexualidade, e assim vai. É no dia a dia que nós vamos mostrar quem nós somos. E quando nós mostramos quem nós somos no dia a dia, é que as pessoas estão nos observando e prontas para apontar o dedo para mim e para você. O fato é que nós estamos vivendo num momento em que muito se diz assim que ninguém pode me julgar. Olha, quem pode me julgar é só Deus. Você já viu essa frase por aí, não já? Pois é, mas saiba você, meu amado irmão, e você que já falou essa frase, ou que já escreveu essa frase nas redes sociais por aí, saiba você que o mundo está te julgando a cada segundo, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, não importa. É uma ilusão nós acharmos que as pessoas não vão julgar as nossas atitudes, é ilusão, vão julgar sempre, e sempre será cobrado do cristão um padrão moral superior. Sempre as pessoas vão cobrar de mim e de você que está na sua casa nos acompanhando, e de todos nós que estamos aqui na casa de Deus, sempre vão cobrar de nós um padrão elevado de moral, um padrão elevado de honestidade, e está certo eles cobrarem isso, porque nós somos servos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quando alguém te cobrar um padrão de excelência, saiba que isso é ótimo, significa que essa pessoa entende que você está assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo, e quem está assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo, tem que ter um padrão de conduta superior ao mundo. Isso vale para todos nós. Quando um pastor erra, o mundo fala, mas não é pastor? Não é cristão? Como que ele fez isso? E nós vamos sempre ser cobrados para ter um padrão moral maior. Nessa introdução, nessa manhã, nós precisamos compreender isso. O mundo vai sempre olhar para nós, esperando mais de nós. E o que o Senhor Jesus espera de nós, é o que Paulo deixou aqui na carta hoje, é que nós não sejamos mais como o velho homem, que nós vivamos em novidade de vida. E aí, a gente vai chegar aqui numa certa posição no texto de Efésios, que Paulo vai falar para os Efésios, olha, vocês estão entenebrecidos, obscurecidos, no entendimento. E aí eu fui pesquisar a respeito desse fator de estar obscurecido, e aí eu achei uma palavra de um pastor, mas extremamente, digamos assim, esclarecedora. Olha como que evolui a carta de Efésios. Paulo apresenta no capítulo 1 a graça.
E no capítulo 2 ele coloca a máxima: olha, nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí nós começamos: opa, maravilha, eu recebo a salvação de graça, eu não posso fazer nada para alcançar a minha salvação, então eu entendi que é pela graça. Então eu entendi que é pela graça, vejo as maravilhas, e agora eu fico tranquilo. Uma vez que é pela graça, eu não preciso me preocupar com as obras. E já que eu não preciso me preocupar com as obras, não importa tanto o meu procedimento. Aí é onde está o erro. Esse procedimento foi colocado por Cristo para que nós andemos nele, uma vez que nós recebemos a nossa salvação pela graça. É essa falta desse entendimento que eu vou andar em novidade de vida por causa da graça, porque se não fosse da graça, eu iria continuar sendo velho homem, e eu iria continuar agindo como velho homem. Então eu preciso, e nós precisamos compreender isso. Eu recebi a salvação pela graça, de graça, não fiz nada para merecer. Quem fez foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Agora, uma vez eu tenho que ser um imitador de Cristo. Eu tenho que agora conduzir a minha vida para Sião. E o caminho para mim entrar na Sião celestial é estreito e apertado. Não mudou por causa da graça, continua sendo um caminho estreito e apertado, e a porta é Jesus. Então, a partir desse conhecimento, eu deveria conduzir-me sempre pela novidade de vida. Mas nós vamos ver aqui na lição que existem algumas condutas que demonstram que a gente ainda deixa o velho homem, a velha natureza adâmica, florescer na nossa vida. Bem, eu queria pedir para a mídia colocar, por favor, Tito 2, de 11 a 14, para concluir a nossa introdução. Tito 2, de 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, olha aqui, presta bastante atenção nesse versículo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então eu quis finalizar essa introdução com esse texto de Tito, porque ele resume essa ideia, a ideia de que Deus manifestou a salvação para todos os homens, através da graça, remindo-nos, quer dizer, tirando de nós a impiedade, as paixões mundanas, para que nós possamos viver no presente século, de maneira piedosa, sóbria, justa. Por quê? Porque isso é viver em novidade de vida. Então, no tópico de número 1, nós vamos ver o seguinte texto: uma vida nova exige um novo proceder. Paulo fala de padrões de vida opostos um ao outro. Os gentios cristãos tinham sido pagãos e ainda viviam no mesmo ambiente. O alerta era para não viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em derredor deles continuassem a fazer. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo lembra
o apóstolo Paulo não, o autor da revista lembra o seguinte, que os gentios tinham sido convertidos, estavam agora na igreja, e tinham nascido de novo, recebido a salvação, mas o mundo continuava ali. Em Éfeso continuava tendo o templo de Diana, em Éfeso continuava tendo os cultos pagãos, as comidas sacrificadas aos ídolos, o culto sexual lá de Diana dos Efésios, continuava tudo acontecendo ali naquela cidade. Mas apesar de tudo isso estar acontecendo, todos tinham que viver uma novidade de vida. É o mesmo caso hoje. Nós estamos na igreja, nós sabemos como nós devemos proceder, o mundo faz tudo de errado ao nosso derredor, mas nós temos que manter a nossa vida sóbria, justa e piedosa. Hoje, a gente tem uma tendência de pensar assim, mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Põe uma coisa na sua cabeça que eu tenho tentado colocar na minha também. Mesmo que todos façam tudo errado, isso não vai se transformar em certo por causa de todas as pessoas estarem fazendo. Vocês entenderam essa frase? Olha, mesmo que todo mundo faça tudo errado, isso não vai ser certo. Você não vai ser tomado por inocente, porque todos fazem e você faz também. Não existe essa possibilidade. Mas todo mundo tem uma mentirinha. Todo mundo que viver na prática da mentirinha vai ter que encarar um dia a realidade triste de que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Você pode pegar lá em Apocalipse 21, mas ficarão de fora os cães, os que amam a mentira, e parará. Então, mesmo que todo mundo faça o que é errado não vai se tornar certo porque todo mundo faz. Coloca isso na sua cabeça, que eu tenho tentado colocar isso na minha, para que eu não incorra também nesse erro. Então, vamos prosseguir aqui. Não andeis mais como também andam os outros. Olha, quando nós aceitamos Jesus, nós fomos ali naquele momento salvos, justificados, mas a nossa conduta, ela não muda da noite para o dia. A nossa conduta, ela tem que ser trabalhada. Pega uma pessoa que ele tinha a prática de, um jovem, por exemplo, ele tinha a prática de sair pelas festas, pelos bares, e aí ele aceita Jesus. A partir dali, nunca mais ele vai sentir o desejo de ir para uma balada? Não, ele vai sentir o desejo de ir para uma balada. Ele vai querer conviver de novo, mas se ele não lutar contra aquele procedimento, ele vai uma vez, ele vai outra, e logo ele estará desviado do caminho do Senhor. A nossa vida, a nossa conduta, ela tem que ser trabalhada um dia após o outro, um passo de cada vez. Uma pessoa que está se libertando, ou de álcool, ou de drogas, ou de qualquer tipo de vício, ela não é liberta de um minuto para o outro, a exceção de milagres que Deus faz também. Deus faz milagres, mas a maioria das pessoas tem que lutar diariamente contra o desejo de pecar, porque o velho homem, a carne, ela continua aqui dentro de nós. É por isso que nós temos que lutar aquela luta do espírito contra a carne, porque a carne fica militando com o espírito, e o espírito fica militando contra a carne, porque nós devemos fazer a vontade de um ou de outro. Se nós fizermos a vontade da carne, logo o espírito vai enfraquecer. Uma vez que o espírito vai enfraquecer, o que você vai fazer? Você vai proceder com as obras da carne. Viver em novidade de vida é lutar contra a nossa carne, contra os nossos desejos, todos os dias até a volta de Jesus. É lá que esse corpo mortal será transformado. Num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser transformados, os que estivermos vivos. É ali
que nós vamos receber um corpo glorioso e que essa luta vai acabar, mas enquanto nós estivermos em vida, fôlego de vida, aqui nessa terra, vamos ter que lutar contra o pecado que habita a nossa carne. O apóstolo Paulo aos Romanos diz: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço depressa. E se o apóstolo Paulo estava falando isso, você imagina nós, hein? Não é que ele era um super-homem, não, mas ele viveu pelo Evangelho. Ele viveu para o Evangelho de uma maneira íntegra, de uma maneira total, na totalidade, podemos dizer assim. Então essa luta vai existir na nossa vida, até que nós fechamos os nossos olhos e entramos para o descanso do Senhor, ou sejamos arrebatados. Olha só, no tópico ainda 1.1, o comentarista comenta assim aqui na revista do professor: aqui vemos como uma mente vaidosa pode conduzir o ser humano à cegueira e a distanciar-se cada vez mais de Deus pelo endurecimento do seu coração e por sua vaidade. O que seria essa vaidade? O que eu e você podemos entender hoje por vaidade? Se nós formos pegar um conceito bem simples, vaidade seria você desejar ou você dar valor a uma coisa que não tem real valor. Olha só, você desejar uma coisa que não tem um real valor que você está atribuindo, aquilo não vai te trazer nenhum benefício. Por exemplo, joias. Qual é o benefício da joia na beleza de uma mulher? A mulher fica mais bonita se ela colocar um anel com um diamante lá de não sei quantos quilates lá. Ela vai ficar mais bonita por causa do diamante? Não. Ou se ela colocar um colar feito por um joalheiro famoso que custa R$1 milhão, ela vai ficar mais bonita por causa desse colar, pastor Rocha? Não. Não vai. Mas às vezes, tudo que se passa no coração das pessoas é a vaidade, olha só, a vaidade de querer usar aquela joia, porque aquela joia vai dizer algumas coisas. Por exemplo, que a mulher tem bom gosto, por escolher uma joia bonita, ou que aquela joia é muito valiosa e ela usa porque ela pode comprar uma joia daquele valor. Percebe? Está dando valor a uma coisa que não tem real valor, não traz nenhuma beleza, mas traz o quê? Traz a admiração dos outros para o dinheiro que ela tem. E aqui, meus irmãos, eu não estou fazendo apologia que você não deve usar a joia, não. Eu só estou mostrando que o real sentido da joia não é embelezar, porque não traz mais beleza. Se a pessoa tiver o semblante, digamos assim, com um defeito, o nariz grande, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tem um nariz grande, vai mudar ela colocar um cordão no pescoço? O nariz dela? Não. Ah, a pessoa tem a orelha pequena, vai mudar ela colocar um brinco de ouro que custa sei lá quantos R$1.000? Vai mudar alguma coisa? Não. A orelha dela vai continuar sendo pequena. É só um exemplo para você meditar, porque às vezes nós damos valor a coisas que não têm real valor para Deus, para a igreja, para a santificação, para a vida nova do cristão. E misericórdia, não vai achar que eu estou falando que não pode usar joia, não tem nada a ver com isso. Usa joia quem quer, quem gosta e quem tem dinheiro para comprar, ponto final. Cada um faz com o seu dinheiro aquilo que ele acha que é correto. Então, ponto final, isso não tem discussão. Não é isso. É que nós estamos tentando meditar sobre o real valor disso.
Mas aí, despojar do velho homem. O que é despojar? Despojar é você deixar de lado, é você colocar para lá o velho homem. E aqui eu quero fazer uma parábola para que nós possamos meditar nisso. Quando Jesus fala que nós temos que nos transformar, quando Paulo fala que nós temos que viver uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda aos Coríntios 5,17, coloca a mídia por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mídia. Vamos ler na nossa Bíblia mesmo. Segunda aos Coríntios 5, 17. Só um instante. Aqui, chegou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha a parábola que eu quero contar para você. Se nós pegarmos um Fusca velho, caindo aos pedaços, e aí eu pego aquele Fusca e levo numa loja para fazer a restauração daquele carro. Mas aí quando eu chego lá na loja, o profissional que vai me atender vai falar o seguinte: ô meu irmão, é o seguinte, para arrumar esse carro aqui, fica mais de 100 mil reais, porque ele está muito velho, eu vou ter que trocar as peças tudo, e para fazer isso, a gente vai gastar isso, gastar aquilo outro, tantas horas de serviço, mais o material, 100 mil reais. Aí eu falo assim: ô meu amigo, mas eu não tenho 100 mil reais, eu tenho 50, vê o que você pode fazer com 50. Aí o cara: não, tudo bem, tem jeito de fazer um serviço com 50, mas é claro que o serviço de 100, eu vou trocar todas as peças, de 50 eu não vou trocar, eu vou recuperar. Aí eu combino lá com ele e faço o serviço. Aí o que ele pega? Ao invés dele pegar e trocar a lataria, ele vai lá, lixa, passa um produto, tira a ferrugem, e vem, passa uma massa plástica, e faz o desenho ali com a massa plástica, e depois pinta. Quando eu chegar para ver esse carro, ele vai estar lindo, sim ou não? Vai estar lindo, a pintura vai estar novinha, mas de fato, esse carro, ele está novo de novo? Não, ele não está novo, ele está remendado. E aí eu quero trazer isso. Você que entende de pintura sabe que daqui a pouco tempo esse carro vai ficar no sol, e a ferrugem que estava lá por dentro vai começar a reagir e vai estragar de novo essa lataria, vai ressecar a massa plástica, vai ressecar a pintura, e logo essa pintura vai quebrar e vai aparecer de novo aquela carcaça velha daquele carro. É assim ou não? A vida do cristão é a mesma coisa, se nós não transformarmos ela de dentro para fora. Não adianta só eu vestir o terno aqui para vir na igreja, se no dia a dia eu não sou uma nova criatura, eu continuo praticando aquilo que eu praticava no passado. Uma hora essa capa bonita aqui, ela vai estragar, e as pessoas vão ver o velho homem em mim. Essa transformação de nova vida tem que ser de dentro para fora, pastor Roberto. Eu tenho que limpar o interior do copo primeiro, para o exterior ficar limpo. Eu tenho que tirar a rapina de dentro de mim, eu tenho que tirar a mentira de dentro de mim, eu tenho que tirar aquela prostituição de dentro de mim, eu tenho que tirar o desejo, a ira, as obras da carne de dentro de mim, para que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. É aí às vezes que nós erramos. A gente pensa que é só mudar a roupa, que é só mudar o corte de cabelo,
É só mudar a barba. Não, eu tenho que mudar por dentro. A nova criatura parte do meu íntimo, de dentro de mim. É isso que Paulo está querendo falar aqui. Despoja, afasta de você o velho homem, afasta de você os velhos procedimentos, afasta de você as obras da carne, e aí você vai viver em novidade de vida. Mas vamos continuar aqui, porque o tempo não para. E revestido o novo homem, olha só, eu despojo do velho, eu tiro o velho, eu afasto os procedimentos antigos, e agora eu visto do novo. E qual que é a roupa do novo homem? Qual que é a conduta do novo homem? É o fruto do Espírito. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio, amor. Eu vou revestindo dessas características do fruto do Espírito, e aí, quando eu me visto dessas características, eu vivo novidade de vida. Aí eu deixo o amor fazer morada dentro de mim, e aí aplica 1 Coríntios 11, que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, não suspeita mal, não se ensoberbece e tudo mais. Entenda que eu preciso revestir do novo homem, e para isso nós vamos ler mais uns textos aqui. Vamos ler Efésios 4, 22 e depois Colossenses 3, de 8 a 10. Efésios 4, 22 primeiro. Mídia. Aos Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Agora, Colossenses 3, de 8 a 10. Colossenses 3, de 8 a 10. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Olha só, veja bem, deixa aí na tela, por favor, Salatiel. Despoja do velho homem, é o que nós vimos falar em Efésios. Agora olha ele explicando aqui. Mas agora, despojai-vos também de tudo. De que eu tenho que despojar? Da ira, deixa a ira de fora. Da cólera, deixa a cólera de fora. Da malícia, deixa a malícia de fora. Da maledicência, deixa a maledicência de fora. Das palavras torpes da vossa boca. 9. Próximo versículo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo, meu. Você tem que despir daquelas obras e vestir da imagem de Cristo. Como que é a imagem de Cristo? A imagem de Cristo é ser humilde. Ele deixou a sua glória, ele deixou tudo que ele tinha de mais precioso e desceu aqui na terra, ele tabernaculou aqui na terra para nos salvar, deixando a sua glória. Jesus não pensava no que era propriamente seu. Vocês lembram do episódio da mulher samaritana? Os discípulos chegaram: Senhor, come, Senhor, né? Jesus estava ali, estava sem alimentar há um período grande, nós não sabemos certo período, e os discípulos: Senhor, come. Ele fala: olha, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai que me enviou.
No caso da mulher adúltera, Senhor, pegamos essa mulher em adultério, a lei manda que nós apedrejemos ela, o que o Senhor faz, Senhor? Ele ficou em silêncio, falou: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Saiu um, saiu outro. Mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher: Senhor, não ficou nenhum. O que Jesus diz? Nem eu vou te acusar. Vai, não peques mais. Será que nós temos agido como Jesus, ou nós temos servido de acusadores? Ao invés de trazermos as pessoas que estão necessitando de mudança, trazermos para perto com amor, nós expulsamos ela com a nossa acusação. Temos que nos vestir como a imagem daquele que nos criou. Quem que é a imagem de Deus? Jesus. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele: Filipe, tenho estado há tanto tempo convosco que você pede que eu mostre o Pai. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Então, se nós temos que nos transformar na imagem daquele que nos criou, nós temos que nos transformar em Jesus, em seguidores de Jesus. Cristãos é uma palavra que significa pequenos cristos. Será que nós temos procedido a nossa vida como pequenos cristos? Cabe a meditação nessa manhã. O tópico de número 2, novo homem, nova forma de vida. Aprendemos que quando alguém se torna cristão, deve despojar-se de sua vida antiga, assim como se despoja de um objeto que não usará futuramente. Será que nós temos que jogar fora aquelas práticas passadas e nós não vamos nunca mais usar elas? Eu me recordo quando eu converti. Quando eu converti, eu fazia aula de uma arte marcial coreana. E eu tinha os uniformes daquela arte marcial, lá em casa. E me veio no coração, por causa da filosofia, eu não vou falar qual é a arte marcial, mas por causa da filosofia daquela arte marcial, eu cheguei à conclusão que ela não combinava comigo como cristão. E muitas artes marciais cultuam os antepassados, os mortos. Então isso não condiz com o cristão. Culto aos mortos não condiz com o cristianismo. E aí eu peguei aqueles equipamentos, medalha que eu tinha ganhado em campeonatos, e destruí aquilo. Por que eu destruí? Porque eu não quero mais participar daquele culto, aquele tipo de filosofia. Eu nunca mais vou usar isso aqui. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da minha vida. Então eu despojei, eu tirei aquilo da minha vida. Isso é só um exemplo. Para o que nós temos que fazer, para os nossos comportamentos antigos. Eu estou falando um exemplo comum, para que nós possamos pensar no nosso comportamento, como que eu era antes de conhecer a Jesus. Qual era meu procedimento? Eu pego esse procedimento e abandono, eu despojo ele, eu nunca mais vou usar esse procedimento na minha vida. É isso que Paulo está querendo dizer para nós. Despojar é afastar de maneira que nunca mais eu vou usar. Pastor, mas isso é muito difícil. É difícil sim. Jesus não falou que ia ser fácil. É difícil. Por quê? Costume. Sabe, aquela pessoa liga. Hoje não tem mais quase telefone fixo, né? Muito pouco. Mas na época dos anos 90, tinha praticamente só telefone fixo. Quem tinha celular eram as pessoas muito ricas. E aí, sabe aquela ligação que toca e a mãe fala assim: meu filho, fala que eu não estou.
Eu vi isso demais. E aí eu converti, eu trabalhava numa empresa muito grande, e eu era assessor do dono, eu era o tesoureiro da empresa. E uma certa feita, eu estava na sala dele, o telefone tocou e era um rapaz ao qual ele devia uma certa quantia de dinheiro. E aí ele falou assim: atende aí e fala que eu não estou. E eu de cara a cara com ele, eu peguei o telefone e falei assim: bom dia, senhor fulano, tudo bem com o senhor? O senhor Beltrano não pode te atender agora, pediu para o senhor ligar mais tarde. O homem era branco, ele ficou vermelhinho assim, que eu pensei que ele ia voar em mim, ia me esganar. Aí, a hora que eu desliguei o telefone, ele vermelhinho, ele deu um grito: por que você fez isso? Eu, novo convertido, num fervor espiritual muito grande, falei assim: ó, porque eu não vou mentir para mim, muito menos para o senhor. E pensei, agora ele vai me mandar embora, né? Falei, pronto, ele vai me mandar embora agora, mas melhor estar com Jesus do que um emprego que faz eu mentir. E aí, sabe o que aconteceu? Esse homem passou a me respeitar de uma maneira que ele não me respeitava. Falei, eu não vou mentir para mim, eu vou mentir para o senhor, por quê? Olha, seu Beltrano, se o senhor não tem o dinheiro para pagar, fala para ele: ó, irmão, não tenho dinheiro para pagar, me espera mais um mês. Pronto, o cara não ia ligar mais, não ia ficar essa história de gato e cachorro, né? Aquela correria, gato e rato. Despir do velho homem é isso: pegar um comportamento que é comum para o mundo e afastar, não usar mais. Devemos abandonar a vida mentirosa. Irmãos, olha aqui, o bispo Abner, ele colocou isso aqui, e isso aqui é sério demais. A gente esquece de um texto muito forte, que eu peço para a mídia colocar, Evangelho de João 8,44, coloca por favor, Salatiel. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cristão, aonde você estiver vendo esta aula nesse momento, saiba que a mentira é do diabo. Não importa se ela é pequena, se ela é mínima, ou se ela é uma meia verdade. Quem tem a mentira como prática é filho do diabo. E nós devemos aqui ficar preocupados. Eu vi um pastor falando sobre esse texto aqui, e ele falou assim: olha, meu irmão, você não precisa falar a verdade assim toda hora. Aí eu falei assim: misericórdia, onde que esse homem vai chegar? Não, porque tem hora que se você falar a verdade, vai acontecer uma tragédia. É mesmo? Eu posso crer que tem hora que nós temos que tomar cuidado, que nós temos que falar com cuidado, que nós temos que buscar discernimento do Espírito Santo, mas falar que nós não devemos falar a verdade é uma coisa complicada. Você não pode ser franco todas as vezes. Olha, irmão, sabe o que a gente não pode? A gente não pode ficar atacando as pessoas, falando pelos narizes, pelos ouvidos, pelas canelas,
falar o que quer. Não, nós não podemos falar o que nós queremos, nós temos que respeitar os outros, as limitações dos outros, mas nós temos que ser francos, sim, porque aonde não há franqueza, há falsidade, e aonde há falsidade não é de Jesus, não é de Deus, não é do cristão. Nós temos que falar a verdade sempre em amor, e com amor você vai cobrir uma multidão de pecados. Cuidado, cuidado. Tem gente que, sob o pretexto de eu falo é na cara, machuca todo mundo, machuca a esposa machuca o marido, machuca os filhos. Isso é errado, mas nós temos que falar a verdade em amor. Cada um falar uns com os outros a verdade em amor, porque o amor resolve todos os problemas, porque Deus é amor. Sempre que dizemos a verdade, o Espírito de Deus opera, mas sempre que contamos uma mentira, Satanás é que opera. Guarda isso. Pastor Abner, o bispo Abner, aliás, o bispo Abner deixou essa frase aqui na revista para nós hoje. Então ponha isso na sua cabeça. Sempre que você falar a verdade em amor, o Espírito Santo opera. Se você falar a mentira, quem opera é Satanás. Você vai escolher quem que você quer que opera na sua vida, na sua presença. E assim é que nós vamos mudando o nosso procedimento. Podemos, aí, abandona a mentira. Agora olha só, podemos irar, mas não devemos pecar. Vocês já viram aquela pessoa que a cada segundo, a única coisa que ela sabe fazer é irar? Nós temos e podemos irar, mas não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, nós não podemos cultuar a ira na nossa vida, porque a ira é uma obra da carne, não é uma obra do Espírito. A ira, você pode até, você sabia que tem jeito da gente irar por coisas injustas? E aí, essa ira, se ela for aplicada da maneira correta, para fazer com que a justiça aconteça, ela é interessante, mas a palavra de Deus fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então abandona a ira. E o último aspecto, não dê lugar ao diabo. Se você, ou eu, ou qualquer um de nós, dermos lugar ao diabo, você sabe o que vai acontecer? É simples. Se nós dermos lugar ao diabo, o que vai acontecer? Ele vai agir. E ele fica andando ao nosso derredor, buscando oportunidade, para que ele possa penetrar numa brecha. E aí, quando ele penetra numa brecha, sabe o que ele faz, meu querido? Ele traga a pessoa para dentro do reino dele. Aí, o que vai reinar? Mentira, ira, cólera, raiva, injustiça, prostituição, adultério e todas as obras da carne e todas as obras espirituais da maldade. Se ele encontrar uma brecha, ele entra e traga a pessoa para dentro do seu reino. E aí nós chegamos na conclusão da nossa aula e da nossa lição, no tópico de número 3, quais devem ser os cuidados que eu tenho que ter com a nova vida cristã, para que nós vivamos em novidade de vida. Os cuidados que nós temos que ter: não entristecer o Espírito Santo, que é o tópico de número 3.1. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Ele é que transmite a vida e também sustenta. Ele faz com que ela desenvolva e chegue ao destino.
Ele, portanto, é o autor de toda a virtude cristã e de todo o bom fruto. Por isso, sempre que o crente contamina sua alma, dando origem a pensamentos enganosos, sugestões de vingança, ganância, sujeira, ele está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sabe aquela vingança que você cultiva? Ah, mas aquele cara vai ver. Ele vai ver. Ele vai passar aqui na minha frente, ele vai precisar de mim. Já pensou assim, cristão? Cuidado. Já pensei. E tenho que ter cuidado. Porque o Senhor fala que minha é a vingança. O cristão não deve buscar oportunidade de vingança, mas perdoar. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mas será que eu estou perdoando quem tem me ofendido? Ou eu estou cultivando aquela mágoazinha, né, ali no meu coração, para a hora que aquela pessoa precisar de mim, eu chegar lá nela e pisar? É uma meditação que nós temos que fazer. Se nós estivermos cultivando esses pensamentos enganosos, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo. Segundo ponto, remover de si as manifestações pecaminosas. Irmãos, a gente sabe quais são os pecados que a gente tem, quais são as dificuldades que a gente tem. Todos nós sabemos. Todos. O que é que nós temos que fazer então? Afastar de nós, remover de nós. Olha o exemplo de José. José era um homem virtuoso, e aí chega a esposa de Potifar e tenta levar ele ao pecado. O que ele fez? Fugiu. O que Paulo nos alerta? Fugir de toda aparência do mal. Não é nem só do mal, é até da aparência do mal. Nós temos que fugir. Então remova. Se você sabe que tem certa atitude que você faz, que é um gatilho para você pecar, remova essa atitude da sua vida. Você já viu que a gente é feito de gatilhos? Ah, mas se falar essa palavra para mim, eu já iro na hora. São gatilhos que nos levam ao pecado. Remova de você toda a atitude pecaminosa, toda manifestação pecaminosa. E por último, o nosso autor colocou assim, ó, nós devemos ser benignos uns para com os outros. A benignidade é um fruto, é uma característica do fruto do Espírito, que diz o seguinte: se eu sou benigno, eu não penso mal do meu irmão. Então, às vezes, por exemplo, o pastor Lucas me fala uma coisa que eu acho ruim, mas eu vou pensar, não, ele não falou isso por mal, ele falou isso que era para me alertar. Eu penso bem dele, benignidade. Só que nós hoje estamos armados. E como é que nós estamos armados? Nós não aceitamos ninguém falar nada para nós. Se a esposa fala um A para o marido, pedra. Se o marido fala um A para a esposa, pedra também. Se o pai fala um A para os filhos, pedra. Se o filho fala uma coisinha para o pai, pedra. Não pensa benignamente. Para nós sermos benignos uns com os outros, nós vamos ter que aplicar na nossa vida o amor, porque Jesus falou que o amor cobre uma multidão de pecados, porque Jesus falou que o amor é que vai nos identificar como filhos de Deus. Filhos de Deus. A nossa conclusão diz o seguinte: nosso discurso nada vale diante de um comportamento
avesso. O pecador não tem nada a ver com Deus, mas sabe perfeitamente quando também não temos. A nova vida requer novas atitudes e comportamentos coerentes. Vamos ser coerentes, falar o que vamos viver o que falamos. Se nós pregamos aqui, que a nossa vida seja um reflexo da nossa pregação, para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço os irmãos por ter me ouvido e devolvo a oportunidade ao pastor Lucas.